Olá, seja bem-vindo ao canal Código e Clareza. Chamo-me Tarcílio Muzime, sou apaixonado por programação e por seus conceitos relacionados, concretamente na área de desenvolvimento back-end. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre linguagens de programação ou simplesmente LP. O que é linguagem de programação? Para contextualizar, comecemos com a seguinte ilustração. Temos na imagem duas pessoas em uma conversa. Quando nós usamos a linguagem, vamos tomar como exemplo a língua portuguesa, nós formamos palavras que, segundo alguma regra, formam algum significado, com a intenção de transmitirmos alguma mensagem, e o nosso receptor, a pessoa que vai ouvir a nossa mensagem, vai interpretar ela também de acordo com algumas regras pré-estabelecidas, e ela vai captar aquela que foi a nossa intenção, a nossa mensagem. E a linguagem de programação segue mais ou menos o mesmo modelo. Vamos atentar aos elementos da comunicação que estão presentes na linguagem de programação. Primeiro temos a sintaxe. A sintaxe ocupa-se da forma correta de escrever. Não é? Nós não podemos escrever só por escrever. Existe uma forma correta de usar as palavras. Passado isso, nós temos a semântica, que ocupa-se do significado daquilo que foi escrito. Temos também a pragmática, que ocupa-se da intenção. Temos o mecanismo de interpretação. Temos o vocabulário, que é o conjunto de palavras disponíveis para o nosso uso, assim como temos a abstração. A abstração essa aqui é muito importante, pois permite-nos representar conceitos complexos ou imaginários para os outros, ou em uma forma acessível para os outros. Tomemos como exemplo quando nós tentamos contar um sonho a alguém. Não dá para mostrar o sonho, mas com base nas palavras da língua portuguesa nós podemos transmitir, narrar aquilo que nós vivemos em nossos sonhos. Vamos observar para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele tem ideias, planos, intenções. E através dele nós podemos comunicar as nossas ideias com base numa linguagem de programação. E depois, escrito o nosso código, ou as nossas instruções ou intenções, por meio de uma linguagem de programação, passamos ao computador. E o computador, com base num interpretador, ele vai executar tarefas, criar o que for necessário com base nas nossas instruções e gerar produtos como aplicativos, softwares e afins. Então, passamos a definir linguagem de programação como um sistema formal com sintaxe e regras bem definidas, utilizado para expressar instruções e algoritmos que podem ser interpretados ou executados por um computador. Ficou a definição? Vamos simplificar, ou falar de aspectos que são importantes para diferenciarmos a comunicação humana da comunicação com o computador, assim diria eu. Para tal, vamos ver os pontos a considerar. O primeiro é: o computador não pensa. Sim, o computador não pensa. O computador somente tem a capacidade de interpretar aquelas que são as nossas instruções ou intenções. Deste modo, nós não podemos ter ambiguidades. O computador não pode ficar em dúvida do que era para fazer. Então, isto também é importante de se considerar. Temos que ter precisão. Já ouvimos relatos de programadores, ou já devem ter visto relatos de programadores em algum fórum, para quem já tenha visto, de pessoas que passaram horas, porque esqueceram, passaram horas a tentar descobrir qual era o problema, quando na verdade era apenas a ausência de uma vírgula. Que dor, só por causa de uma vírgula. Temos também a dependência de sintaxe. Não podemos escrever nada fora do permitido, assim como também não podemos extrair menos para dizer mais. É difícil manipular essa questão da sintaxe da forma correta de escrever. Se nós não seguirmos a sintaxe correta, não poderemos passar as instruções na forma desejada. E isso resulta muitas das vezes no fato do computador ou em um computador não executar aquilo que nós pretendemos executar. Não podemos ter contexto subjetivo também, ou seja, o computador não pode ter espaço para achar
Também temos como aspecto a execução determinística. Para a mesma instrução, não importa em qual momento nós formos executar ou passar ao computador, o resultado deve ser o mesmo. Assim como a interpretação é mecânica, existe um mecanismo próprio para o computador interpretar aquilo que foi escrito. Também temos a questão de seu significado ser formal e o computador reage ao erro imediatamente. Se falharmos em algum ponto, o computador não vai deixar para depois, ele vai reagir de forma imediata e apontar o nosso erro, e muitas das vezes isso resulta em ele não executar o código. A comunicação também é unilateral, ou seja, o computador não tem a capacidade de nos dizer algo, ele só reage ao que lhe foi passado. Assim como a expressão é limitada, ou seja, existe um campo que nós não podemos ultrapassar porque a linguagem de programação em si ela é feita de um conjunto de palavras, conjunto de sintaxe e afins que nos permitem fazer um certo conjunto de coisas. Isso nos leva à consequência de não termos uma linguagem que é capaz de fazer tudo. Suas aplicações. No campo das suas aplicações, nós podemos encontrar, no campo do desenvolvimento de software, podemos encontrar sistemas operativos, navegadores. Quando se trata de desenvolvimento web, podemos encontrar websites, aplicações web. Em desenvolvimento mobile, podemos encontrar plataformas Android, aplicativos iOS. Em sistemas embutidos, podemos encontrar dispositivos IoT, eletrodomésticos inteligentes. Em inteligência artificial e ciência de dados, podemos encontrar machine learning, que é aprendizado de máquina. Podemos encontrar visão computacional. Podemos ver também jogos digitais. E temos jogos 2D, 3D. E, para fechar, eu diria, a linguagem de programação é um mecanismo de instruir o computador. Gostou do vídeo? Deixa um like e se inscreva. E por favor, partilhe este vídeo com os seus conhecidos, com as pessoas mais próximas e deixe um like para que o algoritmo do YouTube perceba que este conteúdo é de valor se para si foi de valor. Então, por hoje, ficamos por aqui. Este é o vosso canal Código e Clareza, onde vocês vão aprender programação com clareza e acessibilidade. Até a próxima!